Vamos lá. Então, agora vamos pegar o próximo assunto, que é área das figuras geométricas planas. Tá, pessoal? É uma parte bem fácil também, né? Não tem mistério nenhum. A partir da semana que vem, nós vamos ver a parte de trigonometria e também a parte de funções, né? Então, eu gostaria que vocês, todo mundo participasse o máximo possível, porque ali também... Aliás, a matemática é aquela história, eu sempre falo com vocês, né? Ela é uma sequência. O pessoal já deu dificuldade agora um pouco, né? O que é? É que não pegou o início, né? E aí as coisas vão acumulando, né? Os assuntos vão somando, e aí quando vê, acaba complicando um pouco, porque faltou, né, um assunto lá. Então, se vocês acompanharem direito... Professor, trigonometria eu já vi. Oi? Trigonometria eu já vi, eu me lembro um pouco assim, do pi radianos também. Sim. Por isso que eu digo, é uma parte simples, né? A semana que vem é uma aulinha ali que nós vamos ver e é rapidinho. E eu não vou me aprofundar muito, até porque esse semestre, né, tu deve ter visto um pouco mais profundidade, né, Patrícia? Nós vamos ver o básico dos básicos, né? Que é para vocês poderem fazer provas. Porque não tem como, em 40 minutos, uma hora aqui, eu fazer exercícios e dar a parte da disciplina também, é complicado, né? Então, você sabe que eu estou correndo um pouco, né? E estou pulando algumas coisas. Eu estou dando aquilo que eu acho que é mais importante, digamos assim, né? Para vocês não perderem o semestre, o ano, né? E terem conhecimento necessário, né? Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. O que é uma figura plana, pessoal? O que vocês entendem por figura plana? Digamos aqui o seguinte, ó. Aqui nós temos aqui 3 retângulos, né? Espalhados num, sei lá, aí por aí, no vento, ao relento, né? Todos os pontos que estão nessa superfície vermelha estão num plano ou no mesmo plano. Todos os pontos que estão na superfície verde também estão no mesmo plano. Todos os pontos que estão na superfície azul também estão no mesmo plano. Então, aqui na minha frente, o que eu tenho? Eu tenho o monitor do computador, ou você do celular, ou do computador de vocês, a tela. A tela é um plano, né? Todos os pontos que aparecerem aí, né, é um plano, ele é bidimensional. Se ele fosse tridimensional, teria profundidades, e aí teriam vários outros planos. Vocês conseguem me entender nesse aspecto? Então, por exemplo, aqui, ó, esse ponto vermelho aqui está no plano, né, azul. Esse também, esse também, esse também. Esse azul está no plano do verde, né? Esse também e esse também. Esse amarelo está no plano do vermelho. Esse também e esse também. Tá? Esse aqui está num plano qualquer, que eu não sei qual é que é, né? Ele pode estar aí pela figura que vocês estão vendo entre o azul e o verde, né? Esse aqui pode estar entre o verde e o vermelho, né? Como eu não sei a profundidade dele, não sei como dizer isso. Ele pode, inclusive, estar no mesmo plano do vermelho ou do verde ou do azul. Só que, o seguinte, todos os pontos que estão no vermelho não estão no verde. E todos que estão no verde não estão nem no azul e nem no vermelho. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, isso é um plano. Então, o que é uma figura? É quando todos os pontos da figura estão no mesmo plano. Tudo isso para vocês entenderem isso aí. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então, figura plana? Vamos lá, então. O que é uma figura geométrica? Né? Então, uma figura geométrica são formatos das coisas ao seu redor, né? Então, na frente de vocês têm o monitor do celular ou do computador, ele é um retângulo, ou é um quadrado, né? Então, aqui nós temos várias figuras geométricas, né? Que vocês têm no cotidiano, que vocês conhecem desde pequeno, né? Até os brinquedos, tinham lá brinquedinhos que encaixavam, uma série de coisas que já ensinavam vocês sobre isso, né? Então, nós temos o círculo, quadrado, triângulo, retângulo, o pentágono, o losango, hexágono e o trapézio. Então, essas são as figuras que a gente vai trabalhar na parte de ensino médio, tá? O que é área de uma forma geométrica? Então, o que é a área? A área é um conceito matemático que pode ser definido como quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície, né? Então, por exemplo, como eu digo,
o tamanho da tela de vocês aí, né? Quando vocês compram um celular, é 7 polegadas, é não sei o quê, é 5, é 4, papá. O que é isso? É o tamanho. Em geral, quando se mede uma tela, é na diagonal, né? Em geral, não, é na diagonal. Então, é de um canto ao outro que se mede. Então, 7 polegadas do celular de vocês, o que é? É de um canto ao outro, não é nem largura nem altura, né? Mas a área é dada por toda essa superfície. Então, por exemplo, nós temos aqui, pessoal, um campo de futebol, por exemplo, né? Está meio feio esse gramado aqui, que isso aqui foi feito um pouquinho depois da pandemia, né? Que ninguém jogava futebol mais. Agora só se fala em futebol, né? O que eu tenho aqui? Foi feito aqui um quadrado com canos PVC, tá? De 1 metro cada lado. Então, quando temos um quadrado de 1 metro de lado, esse quadrado tem 1 metro quadrado, tá? Para convenção. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Vou começar com algumas outras figuras. Tranquilo assim? Então, nós vamos trabalhar com área e com perímetro. O que é a área? A área, o que é? É a superfície da figura. O que é o perímetro? O perímetro é o quê? O contorno, né, somado da figura, ou da forma geométrica. Então, vamos ver qual é a primeira forma geométrica que nós vamos ver aqui. Quadrado. Vamos ver uma imagem aqui. Então, nós temos uma imagem aqui. Como é que se calcula a área de um quadrado? Né? Isso aí é o mais simples, né? A maioria de vocês sabe. Quem não sabe vai relembrar agora. Então, é o quê? Lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né? Lado vezes lado, eu vou ter toda essa área aqui. Ó. Então, raciocine na figura com a equação. Lado vezes lado. E como é que se calcula o perímetro? Lado mais lado mais lado mais lado. Ou 4 vezes o lado. Tá? Quadrado. Perfeito? Então, eu tenho, ó, saí daqui, percorri todo essa superfície aqui, pum, cheguei aqui de novo, eu percorri o perímetro do quadrado. Então, quando eu perguntar qual é o perímetro no quadrado, 4 vezes o lado, ou simplesmente some, né? Lado mais lado mais lado mais lado, 4 vezes. Tá bom? Tranquilo? Vamos para o próximo. Retângulo. Como é que se faz a área de um retângulo? Bom, é muito semelhante ao quadrado, né? O quadrado é lado vezes lado, o retângulo também seria lado vezes lado. Mas como são dimensões diferentes, né? Esse eu me chamo que a parte de baixo é a base e aqui do lado a altura, né? Ou H, tá? Então, como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura, né? BH. Então, multiplicando essas duas medidas aqui, vocês vão ter a área de um retângulo. E o perímetro? Da mesma maneira que o quadrado lá, né? Então, vai ser B mais H mais a parte de cima, que eu vou chamar de B minúsculo, mais o H maiúsculo aqui, para diferenciar, né? Ou 2 vezes B mais 2 vezes H, também eu vou ter meu perímetro, tá? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então. O que eu tenho agora? Triângulo. Vamos ver como é que se calcula a área de um triângulo. Como é que se faz? Pessoal, eu não quero simplesmente embutir as equações para vocês. Eu quero que vocês entendam que, se vocês esquecerem, vocês raciocinam, não vão lembrar. O que é um triângulo? Né? Na realidade, se eu pegar aqui, ó, e formar a base aqui, esse lado, com esse lado aqui, eu vou formar um quadrado, né? Então, ó, e vai ter 4 triângulos nesse quadrado. Eu não quero complicar, eu quero apenas que vocês entendam. Eu vou ter 4 triângulos nesse quadrado. Então, se eu tiver a área de um quadrado e dividir por 2, eu não vou ter a área de um triângulo. Então, tá aí, ó. Lado, né? Vezes a altura, vezes o H, dividido por 2. Essa aí é a área de um triângulo. Qualquer triângulo? Qualquer triângulo, tá? E o perímetro? Como é que eu calculo o perímetro de um triângulo? Na realidade, aqui, né, pessoal, eu somando os 3 L's que nós temos aqui. E se eu pegar esse triângulo aqui,
L sobre 2. Então, vai ser L sobre 2 mais H mais L. Tá? Aí seria o perímetro. E para calcular a área desse triângulo aqui, né? Vai ser L vezes L sobre 2 vezes H sobre 2. Tá? Não se confunda, L sobre 2 porque eu estou dividindo esse L aqui. E o sobre 2 porque, senão eu vou ter essa área total aqui. Então, divido por 2 e eu vou ter a metade, que é o triângulo. Fechou? Triângulo retângulo. Muito bem. Como é que se calcula a área de um triângulo retângulo? Mesma coisa, pessoal. Base vezes altura dividido por 2. Porque se eu pegar bases vezes altura, eu vou ter a área de um retângulo aqui, ó. Eu vou ter tudo isso aqui. Dividido por 2, eu vou descontar essa parte e essa parte. Então, eu vou ter essa parte toda aqui. Por que eu descontando essa parte da... Porque se vocês pegarem e espelhar essa imagem aqui, ó, né, essa imagem para cá, vocês não vão fechar aqui, e eu espelhar essa parte para cá, eu não vou fechar aqui, então isso é um retângulo. Se eu dividir por 2, eu vou ter a área do triângulo. Tá? Não interessa a inclinação aqui, qualquer inclinação, se fosse aqui eu daria a mesma coisa. Então, pessoal, do quadrado vocês conseguem fazer o retângulo, conseguem fazer o triângulo e o triângulo retângulo. Tá? É só raciocinar um pouquinho. E como é que se calcula o perímetro do triângulo retângulo? Base, né? E mais as duas sombras aqui, que são os catetos maiores e cateto menor, que nós vamos ver na próxima aula como é que se calcula isso, se não tiver, tá? Mas o perímetro seria a medida dessas três semi-retas aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O que mais nós temos? Losango. Como é que se calcula a área de um losango? D vezes D sobre 2, tá? O raciocínio é semelhante, né? Porque se eu tiver esse D aqui na altura e esse na largura e esse D aqui na altura, vai dar um quadrado. Dividido por 2, eu vou descontar essas partes aqui, então eu vou ter área só disso aqui. Então, quando for um losango, D, né? Ou seja, diâmetro menor, base menor, maior vezes a altura ou a base menor, né? Divididos por 2, vocês vão ter a área. Perímetro, somatório dos lados. Tá? Depois, trapézio. Trapézio que é um pouco diferente, né? B mais B minúsculo vezes H sobre 2. Ou H que multiplica B mais Bzinho, tudo sobre 2. Tanto faz, tá, pessoal? O raciocínio é o mesmo, mas eu não vou entrar no mérito, senão vocês vão acabar se confundindo. Esse aqui vocês dão uma decoradinha que fica mais fácil. Então, 2 H que multiplica B mais Bzinho, tudo sobre 2, ou dessa maneira, B mais Bzinho vezes H sobre 2, que é a mesma coisa. E o perímetro somatório dos lados. Círculo. Como é que se calcula o círculo? Π vezes R2, área, tá? Não confundo área com perímetro, são muito parecidos, né? Então, cuidado. Como é que se calcula a área de um círculo? Π vezes R2. O que é o π? O π é a medida do arco, né, que vai daqui até aqui, né? Meia circunferência, não vou entrar no mérito agora, né? Multiplicado pelo raio ao quadrado, vocês vão ter, né, a área dessa circunferência. Como é que se calcula o perímetro? 2πr, tá? Então, a área ao quadrado e o perímetro não. Então, πr2, área. 2πr, perímetro, tá? Setor de um círculo, né? É uma partezinha do círculo que eu quero saber. Não quero saber todo ele, eu quero saber só uma parte. Aí eu tenho que ter um ângulo aqui, né? Eu tenho que ter um ângulo aqui para que a gente possa calcular isso aí. Como é que se calcula? Então, a fórmula da área de um setor do círculo vai ser igual a π vezes R2 vezes o ângulo divididos por 360, que é para descontar na parte do raio aí. Quem é que entrou agora aí que... Maria Paula. Maria Paula. Tu já assistiu aula comigo, Maria?
Então tá. Continuando, pessoal. Vamos fazer aqui um exemplo. Qual é a área e o perímetro de um campo de futebol de base 25 metros e altura de 5 metros? Então tá aqui, ó, 25 de base e 5 metros de altura. Qual é que seria a resposta? Que eu quero saber qual a área e qual o perímetro. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Aqui é... Maria Paula. Tá? Como é que eu faço aqui? Área de um retângulo, 25 vezes 5, né? Então, como é que eu faço? 25 vezes 5, a área vai ser 125 metros quadrados. Como é que se faz o perímetro? 25 mais 5 mais 25 mais 5. 25 mais 5, 25 mais 5. Então, o perímetro vai ser igual a 60 metros. Está respondida a questão. Qual é a alternativa? 125 mais 60, letra C. Fechou, pessoal? Tranquilo? Calcule o perímetro da figura plana a seguir. 12 centímetros, 6 centímetros. Como é que eu calculo o perímetro de um retângulo? Hein? 12 mais 6 mais 12 mais 6. Sabendo a fórmula, pessoal, é simples, não tem mistério. Então, meu perímetro é igual a 36, o quê? Centímetros. Outra coisa, pessoal, para os mais novos, principalmente, não existe número solto no mundo, tá? Sempre vai existir ou uma unidade ou uma explicação para esse número. Eu vou dizer para você assim, ó, 120. Tá? Vai lá e faz. Mas 120 o quê? Ah, são 120 cavalos. Ah, bom, 120 cavalos. 120 uma resposta, mas 120 o quê? Tem que ter uma unidade. Vocês vão me responder, são 120 cavalos ou, no caso, 36 o quê? 36 centímetros. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Calcular a área e o perímetro da figura abaixo. Como é que se calcula? Né? Que figura é essa? É um trapézio. Como é que se calcula a área de um trapézio? Né? O que eu falei para vocês lá? B maior mais B menor vezes H sobre 2. Ou H que multiplica B maior mais B menor, tudo sobre 2. Então, quem é o meu B maior? É o meu 10. Né? Então, 10 mais o B menor, 5. Mais quem? H sobre 2. Né? Quem é meu H? Está aqui meu H, que é a altura. 6. Tudo sobre 2. 10 mais 5, né? 15. 15 vezes 6 vai dar 60, 90 sobre 2. Vai dar 45 o quê? Área. Área é quadrado. Centímetros quadrados, por quê? Porque as unidades estão todas em centímetros. O que eu quero saber agora? Perímetro. Como é que se calcula o perímetro? 5 mais 12 mais 10 mais 12, né? Ou como ele começou aqui, 10, 12, 5 e 12. Aqui eu vou ter 24, 29, 39. Então, 39 centímetros. Quadrados? Não, pessoal. Perímetro não é ao quadrado. É uma unidade simples, né? Então, centímetro apenas. Vamos ver outro aqui, ó. Calcule a área... Que horas são isso? Está na hora. Calcule a hora e o perímetro do losango de diagonal maior 8 centímetros, diagonal menor 4 centímetros. Como é que é a fórmula? Está aqui, ó, de um losango. D maior vezes D menor divididos por 2. Quem é meu D maior? 8. Meu D menor, 4. Então, 8 sobre 4. Né? Dividido por 8 vezes 4, dividido por 2. Então, minha área vai ser igual a 16, o quê? Está em centímetros, centímetros quadrados. Por que dá centímetros quadrados aqui, ó? Porque eu estou multiplicando 8 centímetros vezes 4 centímetros, vai dar o quê? 32 centímetros quadrados. O 2 faz parte da equação, não tem unidade, então continua os centímetros quadrados. Né? E o meu perímetro, o que eu tenho que fazer? Vou calcular aqui pela... quê?
Por quem? Por Pitágoras. Eu não vou continuar, porque nós vamos ver isso semana que vem. Tá, pessoal? Mas é por aí a questão. Por que eu tenho que calcular Pitágoras? Porque aqui eu tenho a hipotenusa, né? Que é o lado desse losango. Tá? Então, pessoal, eu não posso me passar mais, porque senão eu vou entrar na aula dos outros professores. Eu quero saber uma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre o assunto aí? Essa daí eu já peguei bem mais fácil, professora. A minha dificuldade é expressões. Pois é. Então, nós vamos ver depois, tardezinha, a parte de expressões. Avisa para a Maria Paula, que eu não sei quem é aí, né? Se é aluna nova. Se ela quiser depois, nas 5 horas. Tá, pessoal? Quem quiser, o Davi, não sei se é depois. Agora, às 5 horas, eu e a Patrícia, nós vamos resolver os trabalhos. Se alguém quiser acompanhar, fique à vontade. Tá bom, Patrícia? Nos vemos aqui às 17 horas. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Qualquer coisa, perguntem. Perguntem, pessoal. Não entregue os trabalhos com questões em branco que não estão entendendo. Me pergunte que eu respondo. A minha função é essa, tá? Abraço para vocês. Tchau, tchau.